Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do componente curricular de língua portuguesa. Eu sou a Naraline Menezes e hoje nós teremos uma aula de redação. Hoje nós iremos conhecer a diferença entre assunto e tema. Será que assunto é a mesma coisa que tema ou não? Vamos à nossa aula. Então vamos lá. Tema versus assunto. Bom, nós sabemos que tema e assunto não são as mesmas coisas, porque assunto é algo abrangente, é algo amplo, enquanto o tema é uma parte desse assunto. Então, dentro de um determinado assunto, nós podemos ter diversos temas, ok? E aí, se eu tiver dentro do assunto, mas eu fugir do tema na redação, eu corro o risco de zerar a minha redação? Vamos descobrir. E aí temos a pergunta que não quer calar. Afinal, fugir do tema zera a sua redação? Não, sim, com certeza, talvez. Sim, né, gente? Com certeza, fugir do tema vai zerar a sua redação. Mas, professora, eu estou dentro do assunto. Eu posso ter tangenciado ali, falado de uma forma superficial, mas se você fugir do tema, infelizmente, você vai zerar a sua redação. E isso está escrito onde, professora? Por exemplo, quando você recebe a sua prova do Enem, lá na parte que tem a temática da redação, tem uma parte lá em cima que tem assim, instruções para a redação. Então, fica muito claro lá, desde o início da página, que se você fugir do tema, automaticamente você vai zerar a sua redação. Vamos fazer uma leitura dessas instruções da redação. Primeiramente, o rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado. Gente, essa parte é super importante, porque na vida da gente, a gente arranca uma página e faz um rascunho. Lá na redação, não. O seu rascunho está encartado junto com o seu caderno de provas. E a sua folha oficial, ela está separada. Então, tome muito cuidado para na hora da sua prova você não fazer uma confusão e inverter a ordem das coisas. Então, você vai fazer o rascunho no local apropriado e aí depois que a sua redação estiver totalmente correta, é que você vai passar limpo para a folha oficial. Segundo, o texto definitivo deve ser escrito à tinta, na folha própria, em até 30 linhas. Lembrando que caneta, né, esferográfica, de cor preta ou azul, eles dão preferência na cor preta porque eles vão escanear esse texto para os professores fazerem a correção. Mas você pode usar azul ou preta. A redação que apresentar cópia dos textos da proposta de redação ou do caderno de questões terá o número de linhas copiados desconsiderado para efeito da correção. Outra coisa, existem alguns candidatos que aí na falta de alguma inspiração vai lá dentro dos textos motivadores e fazem cópia dos textos. Essas linhas serão desconsideradas. Então, assim, você vai fazer a leitura do texto, mas você não vai copiar esse texto, ok? Receberá nota 0 em qualquer das situações expressas a seguir a redação que. Então, de agora em diante, todas essas situações receberão nota 0. Então, bastante atenção, fique de olho. Tiver até 7 linhas escritas, sendo considerada texto insuficiente. Se o meu texto é um texto dissertativo argumentativo, que ele precisa ter uma introdução, desenvolvimento e uma conclusão, é lógico que em 7 linhas eu não consigo fazer uma estrutura nessa quantidade, né, de linhas. Então, até 7 linhas serão desconsiderados. E agora a pergunta que não queria calar lá no início da nossa aula é: será que se eu fugir do tema, eu vou zerar a minha redação? E aí, no 4.2, nós temos fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo argumentativo. Então, assim, se eu fugir do tema ou eu não utilizar a estrutura do texto dissertativo argumentativo, pronto,
zerei a redação também. Vamos dizer que existe uma estrutura, um texto escrito em parágrafos, com introdução, com desenvolvimento, com conclusão. E agora nós vamos pensar num poema que tem uma estrutura totalmente diferenciada. O poema é escrito em versos e estrofes. Se você fizer a sua redação, por exemplo, em versos e estrofes, automaticamente você fugiu a estrutura. Então você também vai zerar, ok? E apresentar a parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto. Então, se você apresentou uma parte que não tinha nada a ver, vamos dizer que você colocou lá dentro da sua redação o hino do seu time de coração. Meu Deus, eu preciso fazer 30 linhas, socorro! Eu não consigo as 30 linhas, então vou colocar o hino do meu time de coração lá dentro do texto. Ou então você resolveu fazer uma receita lá dentro do texto. Automaticamente será desconectada do tema proposto, né? E aí você também irá zerar, ok? Vamos dar continuidade à nossa aula? Vamos lá? E aí, o que seria um tema, né, gente? O que é um tema? Todo mundo já ouviu falar essa palavra. Tema é um recorte do assunto. Então, assim, eu tenho um assunto geral, uma coisa mais ampla, e aí nós temos um tema, que é um pequeno pedaço desse assunto. Professora, eu queria que a senhora fosse para a parte prática agora, para que eu conseguisse entender melhor. E aí, então, eu vou trazer alguns exemplos agora para você entender o que seria, por exemplo, um assunto e o que seria um tema. E aqui nós temos, por exemplo, um assunto chamado cinema. E aí, na redação do Enem, de uns anos atrás, nós tínhamos um tema. E que tema era esse? É só a parte do assunto. E qual seria esse tema, professora? Por exemplo, se eu tenho a palavra cinema, dentro da palavra cinema, eu posso originar diversos... Se eu tenho o assunto cinema, perdão, se eu tenho um assunto cinema, dentro do assunto cinema, existem vários temas. E aí, a redação do Enem, ela priorizou esse assunto, mas ela delimitou um tema. E aí nós vamos conhecer agora. Por exemplo, existem diversas formas diferentes de falarmos sobre cinema. Nós poderíamos falar sobre o cinema nacional, nós poderíamos falar sobre a qualidade dos filmes nacionais, nós poderíamos falar sobre acessibilidade ou a história do cinema propriamente dita. E aí eu trouxe aqui uma imagem, né, para ficar mais claro aí, para que vocês não confundam o que é assunto e o que é tema. E aí vamos ao analisando o que é a nossa parte prática. E aí eu trouxe assunto, cinema. Só que cinema é um assunto muito amplo. Em 30 linhas eu jamais conseguiria esgotar o assunto cinema. Então o que é que nós fazemos? Nós trazemos um tema, né? O INEP elabora um tema, e aí esse tema ele é bem específico. Qual foi o tema aí abordado no Enem de 2019? Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Pronto. Nós estamos falando especificamente da democratização do acesso ao cinema no Brasil. Observe que eu especifiquei. Eu não posso simplesmente falar de qualquer coisa relacionada ao cinema. Eu tenho que ser específica, porque se eu não conseguir atingir o objetivo do tema, ser específica, falar especificamente do recorte, automaticamente eu vou correr o risco de zerar. Porque eu não posso falar de um modo geral, eu não posso abranger, eu não posso falar só do assunto. Eu tenho que especificar o tema. E aí, assim, como o recorte é um pedaço menor do assunto, enquanto o assunto é muito amplo, que é o cinema, no tema da redação de 2019, o candidato precisaria não apenas falar sobre cinema, mas sobre a democratização do cinema especificamente no Brasil, tá, gente? E aí eu sempre trago uma imagem, né, de como isso vem cobrado na prova, porque alguns candidatos têm sempre essa dificuldade de encontrar a temática dentro da prova. Então, lá onde está escrito instruções para a redação, o seu tema está nessa página, tá? Porque tem candidatos que passam a aula inteira procurando e não conseguem encontrar. E lá embaixo, onde está escrito proposta de redação, em negrito está o seu tema. E no meio aí nós temos os textos motivadores. E é isso, gente. Eu sempre trago essa imagem
porque alguns candidatos têm muita dificuldade para encontrar o tema da redação do Enem. Então, onde você for folheando lá a sua prova, que você encontrar instruções para a redação, esse é o local que vai estar lá o seu tema. Mas, professora, tem lá só as instruções, eu não achei o tema. O tema está lá embaixo, quase no rodapé, onde tem assim, proposta de redação. E aí lá na proposta de redação ele está escrito em negrito. Então, assim, não é difícil encontrar, tá? Alguns candidatos, talvez, por nervosismo, eles não conseguem achar, ok? E aí nós temos aí a proposta de redação. Como é que vem escrito no texto, né, professora? Como é que vem escrito lá na prova da redação? Eu nunca fiz a prova. E aí tem aí, ó, a partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo da sua formação, redija um texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o seguinte tema. Observe que ele é bem específico, ele é em negrito, não tem como confundir com qualquer outra informação. Qual seria o tema? Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos, fatos para a defesa do seu ponto de vista, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Dentro desse enunciado aí, dentro desse texto, engloba as 5 competências, aquelas que você necessita para alcançar os 1000 pontos que você vai tirar na prova do Enem, ok? Vamos lá. E aí nós temos os textos motivadores. Professora, para que eu quero os textos motivadores? Os textos motivadores, vamos dizer que você leu a temática e você diz assim, eu não sei de nada sobre os textos motivadores, eu não entendo. E aí você vai fazer uma leitura dos textos motivadores e aí você vai ter ideias, né? Você vai se inspirar. Você não vai copiar o texto, porque você sabe que aquelas linhas serão desconsideradas. Então, você vai primeiro ler a temática, logo em seguida você volta para fazer a leitura minuciosa dos textos motivadores. E aí nós temos aqui vários textos motivadores. Por exemplo, texto 1. No texto 1 aqui, é um fragmento retirado de uma obra, O que é Cinema, de Jean-Claude Bernard. É um texto um pouco extenso, o nosso tempo é um pouco curto, mas eu trouxe, assim, a temática central desse texto. Porque, na verdade, dos 4 textos que foram colocados na redação de 2019, o mais importante, assim, que está mais voltado para a nossa temática, seria o texto 4. Então, quem quiser depois, você pode dar uma pausa aí, fazer uma leitura do texto, então fazer uma pesquisa na internet. E aí eu vou me ater somente ao texto 4, mas todos os textos são importantes. Na sua prova da redação você vai ler todos eles de forma minuciosa, vai grifar as partes mais importantes e nada de nervosismo, vai dar tudo certo. Então, o que tem aí no texto 1? A possibilidade de uma abordagem histórica. Ele fala sobre a história do cinema, né? O que é o cinema, onde o cinema nasceu, quem foi que criou o cinema. E aí ele questiona a importância do cinematógrafo, porque quando ele foi criado, disseram que o cinema não ia ter importância, assim, que ia ser uma coisa que ia cair, assim, no gosto das pessoas, mas logo, logo as pessoas iriam não gostar mais, elas iriam enjoar. E aí elas nem imaginavam que essa supercriação, que é o cinematógrafo, atravessaria quase um século, né? Porque daqui a um tempo ele já vai completar 100 anos de existência. Então, assim, o texto ele é muito importante, ele é muito válido, e aí seria muito interessante que se vocês fizessem uma leitura depois, tá? Bem aprofundada, e fizessem uma reflexão. Ideias possíveis para serem exploradas dentro do seu texto a partir da leitura desse texto. A história do cinema, o cinema mudo e o cinema falado, o cinema novo, que é diferente de quando ele foi criado, e a possibilidade de você citar filmes já assistidos. Então, assim, todo mundo já assistiu milhares de filmes. Então, lá na sua introdução, quando você for apresentar o seu tema, que você for fazer a sua problemática e apresentar os seus argumentos, você vai utilizar uma coisa que você já sabe. Eu posso fazer uma contextualização histórica, e o texto 1 me ajuda bastante. Eu posso citar, né, fazer uma citação de um filme que eu já assisti, fazendo uma relação com o tema. Então, assim, não é um bicho de 7 cabeças, é uma coisa fácil.
Às vezes a gente coloca na cabeça da gente que é difícil, mas não é. E aí nós temos um texto 2, né, que é um texto também bem pequeno. E aí o texto 2 fala sobre o quê, professora? A função do cinema a partir do olhar pessoal do espectador que vê a cena. Ou seja, cada um tem uma história de vida. Quando eu faço a leitura de um texto ou eu assisto um filme, automaticamente eu tenho a minha própria interpretação, porque eu tenho a minha própria história. Então eu vou interpretar de acordo com aquilo que eu conheço, de acordo com aquilo que eu vivo. Então, assim, esse texto 2, ele fala sobre isso. E o que eu poderia abordar? A interpretação de um filme épico, que é um filme mais antigo, né? Ou a interpretação de um filme de muita bilheteria, porque os filmes de muita bilheteria, eles conseguem levar uma grande quantidade de pessoas ao cinema, né? Porque a divulgação, a propaganda é tanta que as pessoas se predispõem, arranjam um tempo, mesmo quem trabalha bastante vai lá e prestigia, né? A superprodução cinematográfica. Isso. E aí, no texto 3, nós temos o infográfico, né? O infográfico é maravilhoso porque ele vem com letras garrafais, ele vem com dados estatísticos, ele é ótimo, porque ele vem com linguagem verbal, não verbal, aquilo que você nervoso não conseguiu entender nos textos verbais, né? Você consegue compreender perfeitamente aqui no texto 3. E ele fala sobre o quê, professora? Ir ao cinema, né? Porque, assim, ele traz dados de pessoas que vão ao cinema, né? De pessoas que têm interesse de assistir filmes pela TV. E ele também traz o recorte, só ganharia luz. E aí, ele sozinho, talvez ele não faça tanto sentido como ele casado com o texto 3, o texto 4. Por exemplo, o infográfico, para algumas pessoas, talvez não conseguissem compreender os dados que estão nele de uma forma, assim, ampla. Por quê? Porque ele vai fazer muito mais sentido a partir do momento que você faz a leitura do texto 4, porque ele talvez não seja assim tão completo, porque ele tem muitas imagens e poucas informações. Porém, quando você faz uma junção do texto 3, que é o infográfico, com o texto 4, assim a sua mente amplia e você consegue realmente entender a problemática que foi trabalhada lá no tema, tá ok? Vamos lá. E aí nós vamos para o texto 4. Né? O texto 4 é um texto bastante extenso. E aí nós temos agora pouco tempo, mas eu vou falar um pouquinho sobre o texto 4. Bom, ele deixa bem claro a intencionalidade da prova, né? E ele mostra a exclusão que a sétima arte, que é o cinema, assumiu na contemporaneidade. E traz à tona um problema sofrido por regiões brasileiras e que determinados públicos ficam à margem dessa maravilha ficcional. A argumentação que você vai utilizar na sua redação, ela deveria explorar a exclusão social, que o cinema reproduz hoje, ora pelo olhar financeiro, ora pelos contextos das salas de cinema e o seu público frequentador. Uma possível ação interventiva aí, depois desse texto? Requer uma política pública inclusiva de caráter monetário e cultural. Gente, se vocês forem fazer uma leitura depois desse texto, que é o texto 4, vocês vão perceber que ele fala basicamente de exclusão social, que existe um público específico que frequenta o cinema. E é que essas salas, geralmente elas são em shoppings. Então, assim, as pessoas que frequentam esses lugares são pessoas que têm um certo poder aquisitivo e que nem todo mundo tem acesso à sétima arte por causa disso. Então, existe uma exclusão de um determinado público e que existem algumas regiões que assistem mais e outras que assistem menos, justamente por causa dessa exclusão social. Dependendo da região, se ela for mais pobre, a pessoa nem tem acesso, mas se for uma região mais rica e as pessoas têm mais uma condição social, automaticamente elas têm o hábito de frequentar as salas de cinemas nos shoppings. E aí eu deixo claro novamente, né, relembrando para vocês que os textos motivadores eles não devem ser copiados porque as linhas serão desconsideradas, né? E aí eu trouxe aí um exemplo de como fica na prática para vocês observarem. Eu trouxe aí a introdução de uma aluna, né, que alcançou 1000 pontos, Ana Clara Socha. E aí eu vou fazer uma leitura aqui bem breve, né, para vocês entenderem como é que funciona na prática.
Embora a Constituição Federal de 1988 assegure o acesso à cultura como direito de todos os cidadãos, percebe-se que, na atual realidade brasileira, não há o cumprimento dessa garantia, principalmente no que diz respeito ao cinema. Isso acontece devido à concentração de salas de cinema nos grandes centros urbanos e à concepção cultural de que a arte direcionada aos mais favorecidos economicamente. Observe aqui que a candidata ela foi certeira, não foi à toa que ela alcançou os 1.000 pontos. Ela iniciou a redação, ela fez uma contextualização, né? Ela trouxe logo a Constituição. Então, ela trouxe a mãe de todas as leis e aí ela fez uma contextualização porque realmente existe uma exclusão social de uma parcela da população em relação ao acesso ao cinema no Brasil. E aí ela fechou com chave de ouro a introdução, o esqueleto foi perfeito, né? Tinha todos os recursos necessários e os mecanismos que ela necessitava. Por isso, ela alcançou os 1.000 pontos. E é isso, gente. Nós estaremos aqui sempre. Acesse a nossa plataforma. Quem não entendeu, reprise essa aula. E até a próxima aula.